Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 25. Nós faremos a leitura dos versículos de 23 até o 36. Até o 40, perdão. Êxodo 25, do 23 ao 40. Livro do Êxodo, capítulo de número 25, do 23 ao 40, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão em vossas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvado. 1 côvado é aproximadamente 44 centímetros. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao seu redor. Também lhe farás molduras ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro puro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes de incenso, para incenso, e para as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal e a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado, 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices, com formato de amêndoa, uma maçaneta, uma flor e 3 cálices, com formato de amêndoas na outra haste. Uma maçaneta, uma flor, assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas o candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as suas hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas... hastes, né? É porque há uma tradução que o E foi cortado. A sua maçaneta e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, ouro batido, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espivitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Vamos orar.
Dá-nos Tua graça, Senhor, para compreendermos a Tua palavra e para que o Espírito a aplique ao nosso coração. Inclina, então, nosso coração para ouvi-lo nesse momento, para aprender do Senhor nesse momento, para ser edificado pelo Senhor nesse glorioso momento, que é o momento de ouvirmos a Tua voz pela Tua palavra pregada. Ó Deus, que o Teu Espírito, então, desperte em nós corações atentos, ouvidos atentos para ouvir e receber a Tua palavra e para colocá-la em prática. Também dê-me a Tua graça para que as minhas fraquezas, minhas falhas, pecados não sejam impedimentos nesse momento, pois o nosso desejo tão somente é ouvir a Tua doce e santa voz pela Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. Você já imaginou ou já se perguntou o que seria a vida sem luz? E talvez você imagine, por exemplo, o cego que vive, mas não consegue enxergar. Mas ele só não consegue enxergar a luz externa. Mas imagine você enxergando perfeitamente bem, contudo, a única coisa que você consegue ver é exatamente uma completa escuridão. Talvez você ache que isso é um contrassenso, enxergar a escuridão, mas não é um contrassenso. É exatamente sobre isso que o texto está tratando, quando vai definir aqui em Êxodo 25, simbolicamente, o que é a luz, como ela muda a vida dos homens e como aqueles que não a possuem, ainda que vivam e enxerguem perfeitamente bem, mas a única coisa que veem é escuridão. O texto que lemos é o texto que trata sobre a construção do tabernáculo e dos seus utensílios. Nós temos visto isso desde o domingo passado. Já vimos então o significado da arca e do propiciatório e como isso aponta para Cristo. Está diante de nós então agora a mesa dos pães da proposição, ou para os pães da proposição e também o candelabro. E uma pergunta que devemos nos fazer é: como é que nós interpretamos esse texto? Certamente, para aqueles que são extremamente adeptos da alegoria, então eles terão uma mente muito floreada para encontrar sentidos nas medidas, na bordadura, não é? Nos desenhos e em tudo mais, tanto da mesa quanto do candelabro. Mas eu creio, e é o que nós temos ensinado e afirmado, que a Escritura interpreta a Escritura. Então, o autor aos Hebreus, o apóstolo que escreve aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 9, ele nos dá a chave interpretativa de textos como esse, ou melhor dizendo, de textos que tratam sobre o tabernáculo e os seus utensílios. Então, ele falando acerca do santo lugar, do sacerdócio, Hebreus 9:9, ele diz: é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam incapazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, o autor aos Hebreus ensinou que estas coisas eram como uma parábola que visava um tempo distante ou um tempo futuro, o tempo em que Cristo haveria de vir. Contudo, como era uma parábola, ela tinha um ensino. O ensino destinava-se a moldar os corações segundo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Mas as próprias coisas em si, a mesa, o pão, o candelabro, não podiam fazer absolutamente nada no tocante à alma daquele que adorava e que prestava culto ao Senhor. Então, dito isto, a nossa interpretação desse texto tem que ser como Hebreus nos diz, observando no aspecto parabólico, ou seja, há uma verdade implícita no texto,
a qual é trazida ao seu povo por meio de elementos, e neste caso a mesa, os pães da proposição e também o candelabro. Eu vou dividir o texto em duas partes, que é assim como o texto se apresenta a nós, uma exposição da mesa, posteriormente uma exposição do candelabro, lembrando que o título ou o tema de todo esse sermão é que há pão e vida na casa de Deus. A mesa era uma mesa comum, feita de madeira de acácia, uma madeira dura e resistente, coberta completamente de ouro, tendo varais à semelhança da arca. Ela tinha uma bordadura ao seu entorno, mais ou menos 4 dedos de largura, deveria ser a obra do bordador, não é? Que deveria então rodeá-la como um todo. De fato, era um objeto extremamente magnífico. Contudo, a mesa não tem a importância que tem os pães que estariam sobre a mesa. É tanto que quando nós lemos Números, capítulo 4, verso 7, o nome da mesa é dado e chama-se a mesa da presença. A mesa da presença. Em 1 Reis, capítulo 7, o verso 48, nos é dito acerca dessa mesa, que nela estavam os pães da presença. Então, o objeto principal, ou aquilo que era mais importante, não era a mesa, mas é exatamente como o Senhor mesmo disse no verso de número 30. Ele disse o seguinte: sobre a mesa deverá estar os pães da proposição. Diante de quem? Diante de mim. Quando? Perpetuamente. Então, os pães da proposição ou os pães da presença estavam sobre a mesa da presença. Um detalhe interessante, e posteriormente é que o texto nos informa isso, é que sobre a mesa eram postos semanalmente 12 pães, um pão para cada tribo. Então isso significava que todas as tribos tinham lugar à mesa de Deus, desde a mais numerosa até a menos numerosa, desde talvez a mais honrada, como a tribo de Levi, que dessa tribo adivinha então os sacerdotes, até, por exemplo, a tribo de Efraim, que no final da história se rebela contra o Senhor. Todos eles tinham um lugar garantido diante de Deus, representados pelos pães da presença ou pelos pães da proposição. Os pães, por sua vez, também representavam a presença provedora de Deus. Então, a ideia do texto, e é o que você deve pensar e imaginar, é exatamente a mesa como um lugar onde você tem a presença do Deus que provê o que é necessário para aqueles que recebem a provisão do Deus que provê o que é necessário. Então, é um lugar de encontro, é um lugar de comunhão. Os pães, por exemplo, representando tanto a presença divina como as próprias tribos de Israel, apontam para essa providência divina em atender às súplicas do seu povo que necessitava dele. As súplicas do seu povo que necessitavam dele. Então, isso é a mesa e os pães da proposição. Sem dúvida nenhuma, conforme Hebreus nos diz que isso era uma parábola, os pães, então, tanto significam que pecadores têm lugar à presença divina, como também significam que Deus, providencialmente, cuida do seu povo. Cuida do seu povo. E isso é extremamente maravilhoso, porque Deus não apenas disse que cuidaria do seu povo, como Ele também deu um elemento que simbolizava este cuidado. Israel estava no deserto, a caminho da terra prometida, e mesmo quando estivesse na terra prometida, semanalmente os pães eram postos diante do Senhor, e aquilo era um contínuo lembrete de que eu tenho acesso ao Deus da providência. Aquilo era um contínuo lembrete, as minhas necessidades estão sempre diante do Senhor. Continuamente, as minhas necessidades estão sempre diante do Senhor. Quando Salomão concluiu
a construção do templo, na sua oração, em 2 Crônicas 7, é exatamente esta verdade que o Espírito coloca na boca de Salomão, e por isso ele disse: Senhor, não importa onde os teus filhos estejam, quando eles orarem em direção a esta casa, ouve tu que há nos céus, e abençoe-os. A verdade de que as necessidades dos crentes continuamente estão diante do Senhor. Continuamente. Não há nenhum esquecimento da parte divina, daquilo que os crentes necessitam e que só Deus pode lhes dar. Levíticos capítulo 24, no verso de número 8, o texto registra então como era que acontecia a questão da troca dos pães. E o texto vai dizer então que no sábado, no dia do Senhor, pães novos eram postos sobre a mesa. E imediatamente os pães velhos, que passaram uma semana, eram agora retirados da mesa e comidos pelos sacerdotes na presença do próprio Deus, simbolizando exatamente a comunhão do Deus que sustenta e daqueles que são sustentados por esse Deus. Havia uma aliança entre eles. Certamente os irmãos já devem ter lido bastante no Antigo Testamento, verdade como esta, ou expressão como esta, de Deus dizer: eu serei o vosso Deus e vocês me serão o meu povo. Qual é o significado disso? O significado estava então representado simbolicamente nos pães da proposição. Eu serei o seu Deus, vocês me serão povo, eu serei aquele que providencia, aquele que sustenta, aquele que cuida de vocês, vocês serão os meus cuidados, aqueles que receberão das minhas mãos aquilo que é necessário. Isso foi simbolizado pelos pães da presença, semanalmente, continuamente, postos sobre uma mesa dourada. É interessante que o livro do Apocalipse, quando trata de um lugar onde os crentes vão morar com Deus, eles descrevem esse lugar como um lugar cujo pavimento não é de pedras, mas é de ouro. E aí os crentes ficam se perguntando: de onde é que vem isso? Pavimento de ouro vem daqui. Era como se a mesa fosse o lugar do encontro do que é santo e que santifica, do que é provedor e que provém, com aquele que não era santo e foi tornado santo, com o necessitado que foi suprido. Eles estão no mesmo lugar, sob o mesmo pavimento, e o pavimento é uma mesa, e é uma mesa de ouro. Ao comerem os pães da presença diante do Senhor, desta forma os sacerdotes estavam pregando o evangelho ao povo, dizendo-lhes a comunhão entre Deus e você. Mas quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor da tribo, eu sou o mais pobre, sou uma mulher estéril, sou um homem leproso. Quem sou eu, Senhor? Sou um homem de guerra, por exemplo. Poderia passar estas coisas e muitas outras pela cabeça dos crentes em Israel, e a verdade vinha e dizia: você é alguém que está diante do Senhor, pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Os pães da proposição comidos na presença de Deus pelos anciãos era a pregação do Evangelho, de que pecadores, pela graça de Cristo, têm um lugar à mesa do Deus Todo-Poderoso. Eles se assentam na presença do Deus que tem todo o poder. E hoje? Não estamos mais em Israel, não temos mais o tabernáculo. E hoje? Nós temos uma mesa. É por isso que Cristo estabeleceu a mesa. Não precisa mais ser dourada, com bordaduras de ouro, com pães que semanalmente são postos sobre ela para simbolizar algo. Mas nós temos uma mesa. Os crentes hoje são convidados a comer na presença do Senhor e a desfrutar de comunhão com Ele na mesa do Senhor. O sacrifício de Cristo, a mesa da comunhão, a mesa que de fato me ensina qual é a minha maior necessidade. Não é de pão,
não é de água nem de roupas, mas é do próprio Deus. Hoje nós também temos uma mesa. E há um convite expresso na mesa, convidando todos aqueles que creem e que amam o Senhor a ir até a mesa, a assentar-se ao seu redor e a desfrutar de comunhão com o Deus providente, com o Deus gracioso. A mesa no tabernáculo, não é? Apontava para Cristo, o sustentador. Hoje a mesa também aponta para Cristo, mas para a sua obra já realizada de salvação. Os pães da proposição apontavam para o corpo de Cristo. Os sacerdotes comiam aquele pão e hoje os crentes também comem do pão. Há uma mesa e há um convite aos crentes para que se assentem ao redor desta mesa e desfrutem de comunhão com o Senhor. Certamente essa é uma verdade muito preciosa, a verdade da comunhão com Deus. Mas em termos diários, já que a ceia, por exemplo, é celebrada no culto uma vez por mês, em termos diários, como é que funciona o nosso assentar à mesa do Senhor? Para comer pão à sua presença, para desfrutar da sua presença. Em termos diários, o que o texto está nos ensinando, o que nos é também simbolicamente representado na ceia do Senhor e o que foi simbolicamente representado pela mesa e pelos pães da proposição, é que Deus conhece as nossas necessidades e que nós podemos confiar nele. Deus conhece as nossas necessidades e que nós podemos confiar nele. Todos os dias, em todos os momentos. Quando os crentes do Antigo Testamento viam os pães da proposição saindo fresquinhos do forno e levados em direção à mesa da presença, no dia do Senhor, eles estavam sendo encorajados a confiar no Deus providente. Aquilo era como uma pregação extremamente poderosa que lhes dizia: Deus tem conhecimento daquilo que você passa no interior da sua casa, no mais profundo do teu coração. Ele é o Deus da providência. E daquela mesma forma, ainda hoje, o Evangelho, a mesa do Senhor, encorajam os crentes acerca desta verdade. Deus conhece a sua necessidade. Elas estão diante dele continuamente. Podem ser necessidades financeiras, podem ser necessidades no que diz respeito a tomar uma decisão e você não sabe o que fazer. Pode ser, por exemplo, o enfrentar de uma doença horrível e você precisa de alguém que te sustente em meio a essa dor. Pode ser o conforto diante da perda de alguém. Não interessa o que seja. Todas as nossas necessidades estão diante do nosso Deus. Ele as conhece inteiramente. E é interessante como essa é uma verdade que nós sempre afirmamos, por exemplo, para pessoas que estão sofrendo com depressão. Porque elas precisam de amizade. Então, é necessário dizer-lhes: você já tem um amigo, e que conhece melhor do que qualquer pessoa aquilo que se passa no interior do seu coração. Os pães da proposição simbolizavam a presença do Deus que sustenta o seu povo, simbolizavam o seu povo que necessitava de pão, num lugar dourado. E ali Deus tinha comunhão com eles, e eles com Deus, e eles eram alimentados pelo Senhor. Essa é uma verdade preciosa, não pode fugir do nosso dia a dia. Eu vou ilustrar isso para os irmãos, contando um caso real, não vou dizer
o pastor e a família para preservar. Mas em meados de 80, um colega de ministério, acho que são 3 filhos que ele tem, ele passando uma grande dificuldade, chegou um belo dia que não tinha nada para comer, era a hora do almoço, morava em Brasília, e ele então reuniu seus filhos ao redor da mesa, colocaram os pratos sobre a mesa, os talheres, mas não tinha nada. E ele então disse: vamos agradecer ao Senhor. E então um dos seus filhos perguntou: mas pai, nós não temos nada. E a sua resposta foi: mas nós temos o Senhor. E eles começaram a orar. E assim que iniciaram a oração, foram interrompidos com alguém batendo numa porta. A esposa foi lá e uma pessoa disse: olha, eu recebi uma comida pronta de um familiar meu, mas nós temos alergia e eles não sabiam. Vocês não querem? Eram vizinhos. E Deus proveu. Não há nada que esteja oculto aos olhos do Senhor no que diz respeito àquilo que nós necessitamos. E Ele, em sua providência, nos dará graça. Em segundo lugar, e aqui eu tomarei as palavras do Dr. Philip Ryken, ele disse o seguinte: Deus usa o nosso tempo de necessidades para nos ensinar que podemos contar com Ele. Isso é uma verdade preciosa. Por que crentes adoecem? Porque eles precisam receber remédios do Senhor. Por que crentes passam necessidades? Porque eles precisam aprender a depender do Senhor. Por que você enfrenta seus problemas? Para que você aprenda a confiar no Senhor. Deus usa nossa fome, nossa nudez, nossa sede. Deus usa nossas angústias. Deus usa pessoas difíceis. Deus usa tempos difíceis. Deus usa enfermidades para nos aproximar dEle, para nos fazer confiar nele. Isso é algo extremamente maravilhoso. Quando o povo estava próximo de chegar à Terra Prometida, já era a 2ª geração de israelitas. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso de número 3, Moisés chama e disse exatamente o seguinte: vocês sabem por que ficaram 40 anos nesse deserto escaldante? Vocês sabem por que Deus lhes deu fome em meio a esse deserto escaldante? Vocês sabem por que encontraram águas amargas e passaram sede nesse deserto escaldante? Vocês sabem por que as serpentes foram enviadas para morderem vocês nesse deserto escaldante? Era por uma única razão. Qual? Para que vocês descobrissem o que estava nos seus próprios corações. Se vocês confiariam ou desconfiariam de Deus. Por que você sofre? Por que você enfrenta problemas? Por que você tem necessidades? Ora, a resposta é óbvia e é maravilhosa. Deus está nos ensinando a confiar nele. Deus está nos ensinando a confiar nele. Uma terceira aplicação dessa verdade para as nossas vidas é que nossa maior necessidade é o Senhor.
E eu sei que parece ser bonito dizer isso, mas é difícil viver isso. Mas a nossa maior necessidade é o Senhor. E quando eu digo que a nossa maior necessidade é o Senhor, eu não estou dizendo para você que você deve, por exemplo, passar noites em claros para orar mais. Se fizer, vai ser uma bênção, mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou lhe dizendo é que quando você tiver fome, a sua maior necessidade, enquanto está com fome, continua sendo do Senhor. Que quando você tem contas para pagar e o salário não dá, a sua maior necessidade em meio a essa aflição é o Senhor. Continua sendo o Senhor. Sabe por quê? Porque todas as necessidades, todos os problemas, todas as desventuras que nos vêm nesta terra, elas nos ensinam exatamente isso. Você precisa do Senhor. Você precisa do Senhor. Todas elas nos ensinam essa verdade. Você precisa do Senhor. Isso é extremamente... É de uma preciosidade, não é essa verdade? E ao mesmo tempo é tão difícil para nós, porque nós temos o mau hábito de examinar as nossas necessidades físicas como se elas fossem somente físicas, mas elas não são somente físicas, também são espirituais. Quando você passa por um problema que você não dorme, não é apenas físico. O não dormir é físico, mas a causa que te leva a não dormir é da sua alma. Quando o teu filho adoece, quando um parente morre e as suas lágrimas escorrem, as lágrimas são físicas, mas aquilo que faz com que as lágrimas nasçam não é físico. É a sua alma. É o seu espírito. Quando você se abate, seja por descobrir uma doença, ou por ter um problema, ter um parente, um filho difícil, ou uma situação complicada, o seu abatimento, ele não é só físico, ele também é espiritual. Porque tudo isso é o reflexo de que nós precisamos depender e confiar em Deus naquela situação. Por que nós não dormimos quando nossos filhos adoecem? Lógico, eu estou falando no sentido de preocupação, não de ficar lá para dar o remédio e verificar a temperatura. Mas por que nós não dormimos? Porque nós ainda confiamos mais em nós mesmos do que o Senhor para guardar a vida dele. Por que nós nos angustiamos quando temos um problema financeiro? É porque nós ainda esperamos pela força do nosso braço do que pelo poder de Deus. Então, as nossas necessidades, elas são enviadas por Deus para nos ensinar continuamente que a minha maior necessidade é o Senhor. Sempre será o Senhor. Essa é a minha maior necessidade. Para aqueles que têm filhos pequenos, meu filho é inquieto, pastor. Pois é, a sua maior necessidade continua sendo o Senhor. E Deus está lembrando isso, te dando um filho inquieto, para lembrar que só Ele pode chegar nos corações. Um exemplo. Não desperdice as suas necessidades, porque elas são instrumentos que te ensinam a depender do Senhor. É fácil? Não, não é fácil, mas é o que nós devemos fazer. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse àquela multidão que comeu pães e peixes das suas mãos, em João 6, 26 e 27. Eles correram para Jesus e Jesus disse: vocês vêm a mim somente porque eu lhes dei pão. Vocês não enxergam que eu sou o Redentor. Então, não trabalhem pela comida que agora vocês comem e logo desaparecerá. É necessário que vocês busquem o pão que gera vida e vida para a eternidade. A maior necessidade daqueles famintos era de salvação. A nossa maior necessidade, mesmo sendo crentes salvos, continua sendo o Senhor. Aprender a confiar e a depender dele.
Era isso que a mesa e os pães da proposição significavam, e é isso que nós precisamos praticar e colocar em nossa vida também. Em segundo lugar, nós temos a descrição do candelabro. E os irmãos devem ter notado que eu não estou me apegando aos detalhes, porque o propósito não é esse. Mas diferente dos outros utensílios, o candelabro não era de madeira, ele era de ouro maciço. Um talento deveria ser destinado para a confecção do candelabro. Um talento daria mais ou menos 34 quilos de ouro hoje. Então, todas as suas peças, tudo deveria ser feito no único molde. Deus certamente concedeu sabedoria e graça àqueles a quem Ele encarregou de tal tarefa. Mas um detalhe interessante do candelabro, e isso faz parte daquilo que ele significava no Antigo Testamento e para nós também hoje, é que o candelabro ele se assemelhava àquilo que nós temos aqui no Paraná, a araucária, que ela é uma árvore em formato de flor. A ideia do candelabro era exatamente isso, ele era mais ou menos uma árvore em formato de flor. A sua haste principal dava mais ou menos 1,5 metro, e dela saíam então os galhos, e no cume desses galhos, ou dessas hastes, você tinha como que flores, em formato de amêndoa. Você tinha cálices, você tinha toda uma bordadura, uma alça ao redor desses cálices, unindo-os. Então, era exatamente como que uma flor desabrochada na ponta de cada haste. Era uma árvore em formato de flor. 3 de um lado, 3 do outro, a haste central, como se fosse um tronco. Como se fosse um tronco. Mas o detalhe interessante é que o Senhor mandou também que se fizessem 7 lâmpadas. Então essas lâmpadas eram como que lamparinas. Quem é de antigamente conhece lamparina, eu conheço lamparina. Então eram como que lamparinas, ou uma espécie daquilo que existia no mundo antigo, como se fosse um pires mais profundo. Então colocava-se o azeite aqui, colocava o pavio, não é? Deixava uma ponta para fora, e então ele sugava o azeite, e aquilo servia então para iluminar o ambiente. Só que essas lâmpadas eram colocadas no candelabro. Então a ideia é que você tem o candelabro, está aqui ele com as suas hastes, e na frente dele havia como que algo que recebia essas lâmpadas, que eram exatamente essas flores, no final ou na ponta de cada haste. Então havia ali uma espécie de um recipiente para encaixar essas lâmpadas. 7 lâmpadas deveriam ser feitas. E elas deveriam permanecer acesas 24 horas por dia, ininterruptamente. O que tudo isso significa para nós? Bom, Hebreus nos disse que isso era uma parábola para a época presente. Então, certamente há um sentido teológico destas coisas que se aplicam para nós. Conforme nós veremos mais adiante, na descrição do santo lugar, que era onde a mesa e o candelabro estavam, o candelabro ficava de frente para a mesa, então ele iluminava a mesa e os pães da proposição, não é? Então, havia essa questão também, que ele era colocado para iluminar a mesa da presença, bem como todo o ambiente ali chamado de santo lugar. Mas o que isso significa? Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu acredito piamente que sim, que a Escritura fala de uma árvore, em 2 lugares apenas. Não fala? Fala. A Escritura fala de uma árvore em apenas 2 lugares. E a Escritura fala de uma luz. Uma luz que no princípio propiciou a vida na terra, e que, conforme o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele disse que esta luz é a vida dos homens.
Esta luz é a vida dos homens. A árvore a qual estou falando ou me referindo é exatamente a árvore da vida, mencionada apenas em Gênesis 2:9 e depois em Apocalipse capítulo 22. Mas quando Adão e Eva pecaram, a Escritura diz que eles foram não apenas expulsos do jardim, como foram impedidos de ter acesso à árvore da vida. Então Adão e Eva, nossos pais, nossos primeiros pais, estavam vivos, enxergando perfeitamente, mas estavam em escuridão, porque estavam impedidos de irem à árvore da vida. Estavam impedidos de ir à árvore da vida. Agora Deus traz uma árvore para dentro da sua casa, não é? Para nos ensinar que aquilo que antes nos impedia, não impede mais. Para nos ensinar que aquilo que antes nos afastava dele, agora isso foi completamente removido. Porque assim como Deus visitou Adão e Eva em meio à sua escuridão de pecado em Gênesis 3, e lhes pregou o Evangelho, e eles creram pela graça e foram redimidos, assim também conosco. E assim também foi no Antigo Testamento. Foi por isso que o salmista, no Salmo 36, no verso 9, ele disse: a tua luz me faz ver a luz. Ou seja, porque Deus me salvou, eu agora enxergo luz, vivo em luz. Essa é a ideia do candelabro. Uma árvore que gera vida por meio da luz simbólica, para ensinar que o caminho que fora impedido no passado agora está aberto, e para mostrar que os homens podem ver por meio da luz que o próprio Deus faz nascer sobre eles. É um negócio incrível, não é? Como Deus é sábio, não é? Usa coisas tão preciosas para ensinar verdades tão profundas. A luz que iluminava o tabernáculo, não é? Era também a mesma luz que posteriormente, ou na verdade do lado de fora do tabernáculo, iluminava o caminho dos homens. E é por isso que você tem uma nuvem que pega fogo durante a noite no Antigo Testamento. Para alumiar, para iluminar. Para iluminar. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 5, ele diz: onde Deus está não pode haver trevas, porque Ele é luz. E João está exatamente voltando-se, o Espírito, eu creio que o Espírito lhe dirigiu exatamente para a nuvem que pegava fogo durante a noite, clareando uma extensão vastíssima no deserto. E em especial para o candelabro. Ele está recordando. Ele está recordando. Aonde Deus está não há trevas, então os homens podem ver. Eles são salvos, eles podem ver. No Salmo 27, no verso de número 1, e no Salmo 43, verso de número 3, você pode ler esses salmos e você vai perceber que luz e salvação são intercambiáveis. Luz e vida são ali intercambiáveis. Ou seja, aonde Deus está, não há morte, mas há vida. Por isso que Adão e Eva foram salvos, e por isso que nós fomos salvos, porque Deus veio a nós, e onde Ele está, não há trevas, mas há luz, há vida. John Mackay, escrevendo sobre isso, ele disse o seguinte: não devemos, ou não deve haver trevas na presença do Criador que redimiu o seu povo,
Assim como ele disse, ou como ele deu luz à criação original para trazer ordem ao seu mundo criado, assim também agora ele fornece luz na representação do candelabro, que significava ali o seu reino em miniatura, ou seja, da sua comunhão restaurada com o seu povo. Olhando o tabernáculo como se fosse o reino de Deus em miniatura. Cristo é a nossa luz, como eu bem já disse. O apóstolo João, então, escrevendo no seu evangelho, no capítulo 1, verso de número 1, João disse que Jesus é a luz. Mas olha que coisa interessante que João diz. Ele diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. No verso 4 ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então vida e luz são sinônimos. E era isso que o candelabro significava. Deus havia trazido vida e luz para a sua casa. Por isso o formato de árvore. Todos aqueles que crescem nesta verdade veriam a luz, teriam a vida por vir. Em João 3,19 nos é dito que os homens rejeitaram a luz, porque eles amaram suas trevas, porque eram incrédulos. E então isso significa que sem Cristo não há luz. Se você que está aqui hoje não tem Cristo como seu Salvador, você pode enxergar a luz do sol, mas essa não é a verdadeira luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdadeira luz. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 18, de Efésios, Paulo diz que sem Cristo os homens estão alienados acerca da luz. Eles podem ver a luz física, a luz do sol, mas suas almas andam em escuridão. Em João capítulo 8, versos 12, o Senhor Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E agora você vai entender melhor quando o apóstolo João recebe a revelação do Apocalipse, lá no capítulo 22, dos versos de 2 até o verso 14. João disse o seguinte: olha, no novo céu e na nova terra não terá sol. Olha, como é que não vai ter sol? Nós vamos ficar no escuro? Então João disse: não, meu filho, nós estaremos em plena luz, nem haverá noite. Por quê? Aí João diz: porque o Cordeiro é a lâmpada de Deus. Entende por quê destas coisas? O Cordeiro é a lâmpada de Deus, porque Ele é a luz. Isso é extremamente maravilhoso, não é? Nós já comemos da árvore da vida. Cristo é a árvore da vida, simbolizado aqui pelo formato e pela luz. Nós já temos luz. Nós já temos luz. Como podemos utilizar estas coisas no nosso dia a dia? De duas formas, pelo menos, dentre muitas. Em primeiro lugar, se você não é crente, eu preciso que você saia daqui consciente de que você está em escuridão. Você pode enxergar muito bem. Você está em escuridão. E a sua alma corre grande perigo, porque uma pessoa que não sabe por onde enxerga, ele sempre acaba em profundos buracos. Então, um conselho que eu lhe dou é: não saia daqui sem examinar o seu coração. Porque conforme João capítulo 9, verso 5, o próprio Senhor Jesus então nos diz que se você não tem Ele como Redentor, você está em trevas. Ah, pastor, eu sou um bom marido. É um bom marido em trevas. Eu sou um bom filho. É em trevas. Eu sou um bom patrão. É em trevas. Eu pago as minhas contas. É um bom cidadão. Em trevas. Não há luz. Então eu lhe recomendo que você arrependa-se
e com lágrimas busque lugar à mesa para ser iluminado pelo candelabro de Deus, Cristo Jesus. Em segundo lugar, você que é crente e que já é um crente que tem luz, a luz de Cristo, a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 5, os versos de 14 a 16, ela nos dá uma ordem, ela diz assim, olha, brilha, a luz que há em você precisa brilhar, porque ninguém edifica uma cidade no alto de uma montanha e consegue cobri-la, ou ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto. Então, Jesus disse, você precisa brilhar, você precisa brilhar. E eu gostaria que alguém me perguntasse como eu posso brilhar, pastor? Alguém quer perguntar como eu posso brilhar? Como você pode brilhar? Ora, a resposta é muito simples. Não é muito fácil, mas é formidável. De que modo você pode brilhar? Sendo uma lâmpada. Porque a luz que há em ti não é tua, é de Cristo. Então, a ordem que Cristo deu é: seja uma boa lâmpada. Seja uma boa lâmpada. Enquanto você estiver nesta terra, seja uma boa lâmpada. Todo mundo já viu, por exemplo, que quando cai sujeira nas nossas luminárias, você tem uma parte negra na luminária, né? Parece que há luz em várias partes e naquela parte não tem luz, é uma luz meio amarelada, não é? Quando nossas lâmpadas, por exemplo, de acrílico ficam amareladas, a luz também fica amarelada, opaca, não brilha, não é? Ou as antigas luminárias que tinham um reator, quando o reator estava com problema, ela acendia metade, outra metade não. Assim também tem muitos crentes praticando a sua lâmpada, ou o ser lâmpada nesta vida. Muitos crentes são lâmpadas manchadas, amareladas. E ao que eu estou me referindo? Eu estou me referindo exatamente ao fato de que durante a sua vida, no seu dia a dia, você precisa brilhar ou ser uma boa lâmpada para que a luz de Cristo brilhe por meio de você. Pastor, eu enfrento problemas, então Cristo precisa iluminar os teus problemas, e esse é um assunto difícil. Aconselhando agora, esses dias, um senhor que a esposa está com câncer, e quase que ele queria me pedir, diga para ela que ela vai ficar curada. Eu disse, olha, isso é uma mentira, eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é que ela precisa de Cristo, e que Deus graciosamente vai sustentá-la, e pode ser que Deus a cure, como pode ser que não a cure. A luz de Cristo precisa brilhar, e nós precisamos ser lâmpadas reluzentes dessa luz. Enquanto criamos os nossos filhos, nós podemos ser luz ou trevas para eles. Nos nossos matrimônios, nós podemos ser luz ou trevas para eles, lâmpadas boas ou lâmpadas opacas, amareladas. No nosso trabalho, nós podemos ser lâmpadas boas ou ruins. Na igreja. Então, quando Cristo deu aquela ordem, brilhe a vossa luz que há em você, o que Ele está dizendo é, eu preciso iluminar a sua vida. Eu preciso iluminar a sua felicidade para que você não caia no abismo da soberba. Eu preciso iluminar a tua fartura para que você não caia no pecado da glutonaria. Eu preciso iluminar a tua saúde para que você não caia na soberba de achar que você não depende de mim para viver. Eu preciso iluminar a tua doença para você saber que não é a tua doença que te mata, mas a tua vida está nas minhas mãos. É a luz de Cristo. Ou nós somos lâmpadas boas, ou somos ruins. Ou a luz de Cristo ilumina a nossa vida, ou nós iremos escurecer a nossa vida, mesmo sendo crentes, não levando a Cristo toda a nossa existência. Há muitos anos atrás, eu tentei responder uma pergunta de uma moça que estava com câncer terminal. Ela tinha 18 anos, e a sua pergunta para mim era,
por que eu? E depois de muito pensar e orar, e na minha própria soberba, né, eu estava ainda no seminário, e no seminário a gente acha que é muita coisa, né? Era uma conversa, então, depois de algum tempo de conversa, eu dando alguns argumentos humanos, ela quebrou as minhas pernas quando perguntou por que eu. E internamente eu pedi ao Senhor que tivesse piedade da minha alma, porque ela precisava de alguma coisa que pudesse confortá-la. E até então eu não queria confortá-la, eu queria dar convencimento de que eu sabia de alguma coisa. Então, o Senhor me colocou nos meus lábios a seguinte coisa. Era a Samila. Minha filha, eu não sei por que Deus abreviou os seus dias para 18 anos de vida. Mas uma coisa eu sei. A sua doença tem um grande propósito. Não é torná-la uma mártir da fé, mas é ensiná-la a encontrar vida enquanto morre. É ensiná-la a encontrar luz enquanto se anda em escuridão. É ensiná-la que esta vida sem Cristo, ela é um tormento. Ou Cristo ilumina a nossa vida, ou nós, mesmo que crentes, andaremos em trevas. Brilha a nossa luz, ou a luz de Cristo em nós. Para concluir, o texto da mesa e do candelabro nos ensina que há pão e vida na casa de Deus, ou seja, a providência e salvação na casa de Deus. Portanto, não nos resta outra coisa senão em dependermos e confiarmos no Senhor, para que o mundo seja iluminado pela luz de Cristo, que brilhará por meio de nós.